Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Igor e estamos aqui hoje para mais um vídeo da coluna Dica de Veterano do Jornal da Licença. Hoje o nosso convidado é o Eduardo, que também já fez parte do programa da Licença como bolsista da UF, né, Eduardo? E a Isso. gente vai conversar um pouquinho com ele para que ele possa aí trazer algumas dicas de veterano, né, para os alunos e alunas que estão começando agora, né, ingressando na licenciatura em matemática. Então, Uhum. Eduardo, para dar início à nossa conversa, eu primeiro gostaria de agradecer, né, por você ter aceitado o convite e pedir para que você se apresentasse, para que as pessoas possam te conhecer um Claro. pouquinho melhor, tá bom? Certo. Meu nome é Eduardo Matias, eu entrei na UF, na licenciatura em matemática em 2017, no primeiro período de 2017. É, eu acho que esse aqui já é o meu. Eu estou agora no nono período, devo me formar período que vem, se tudo der certo. É, eu acho que é basicamente isso, de introdução, né? Tá ótimo. Saber em qual período a gente tá é muito difícil. Sei É que. muito difícil, eu sei. Tem gente que gosta de Aham. falar de acordo com as matérias que está fazendo agora, mas eu gosto de falar do tempo que eu estou na faculdade. Porque Né? Fica mais vira e fácil de mexe, você quer localizar. pegar uma matéria lá da frente, num período muito antes, ou então você deixa uma matéria adiante lá para frente, quando você sentir que está preparado. Uhum. Uhum. Certinho. E aí, começando aí, vamos à nossa primeira pergunta, Edu, que é quando que você descobriu, né, que queria ser professor, em particular, Uhum. ser um professor de matemática? Bem, o meu finalzinho do ensino médio, na verdade, o ensino médio todo foi um pouquinho turbulento nessa coisa de escolher profissão, o que quer ser da vida. Eu acho que chegar num jovem de 17 anos e forçar ele a decidir os caminhos dele é um pouquinho cruel, porque a pessoa nem se formou como pessoa, ela está ainda tentando descobrir o mundo e fincar uma estaca e falar: isso que eu vou fazer é muito difícil. Então, na época, quando eu estava lá no ensino médio, tinha momentos que eu queria fazer economia, porque antes de tudo, eu sempre eu tinha afinidade pela matemática, né? Sempre fui bom na matéria, eu achava prazeroso mexer com números, encontrar padrões, desenvolver provas, esse tipo de coisa. Mas eu não sabia se só a matemática em si era tudo que interessava. Então, estava tentando procurar áreas da matemática aplicada que eu podia me interessar. Então, teve uma época que eu pensei em fazer economia, contabilidade, engenharia passou na minha cabeça. Outras áreas que usam matemática, mas não tanto, tem como foco. Pensei em fazer farmácia por uma época. Só que no último ano do ensino médio, tenho dúvida se foi no último ou nos dois últimos anos, teve uma professora, Maria Carla, de geografia, que eu achava fascinante o jeito dela de discutir assuntos em sala, de trazer temas, tópicos e discutir e ensinar. Aí eu cheguei à conclusão, pô, existe uma faculdade disso, de matemática. E foi mais ou menos por aí que eu decidi traçar meu caminho, né? Pelo que eu vejo as pessoas contando, né, eu sempre vejo aqueles que narram ter tido uma experiência de explicar às pessoas, né? Enquanto aluno, eu sempre explicava os meus colegas de classe ou qualquer outra pessoa, porque eu tinha afinidade com matemática, eu ia lá e explicava. Aí já tem outros que falam que têm afinidade com a disciplina, mas não necessariamente pensavam ainda na questão de lecionar, né? Mas queria algo relacionado à disciplina matemática. E também tem, que eu acho que se enquadra no seu caso, na verdade você está meio que no segundo e terceiro, né? Que é quando você tem alguém que você vê, né? Que no caso foi sua professora Uhum.
de geografia, e aí você tem aquilo ali como, nossa, eu quero meio que estar nessa posição um dia. Só que aí no seu Uhum. caso, trazendo como disciplina a matemática, que já era algo que você É. tinha mais afinidade, né? É Uhum. bacana ver essas diferentes. Como também tem gente que às vezes entra na matemática com um pensamento ou outro, e às vezes nem quer a matemática mesmo, que a gente conhece, pessoas que Claro, entram na claro, sempre tem. matemática para trocar de curso, mas acaba se alinhando ali dentro e passa a gostar e Uhum. aí segue esse caminho. Uhum. Muito bacana, Edu. E então, aí você entra, né? Escolhe aí fazer licenciatura em matemática e entra na graduação. E aí, você se deparou com algum desafio na graduação, coisas que talvez possam ter te desestabilizado? E se sim, né, como que você Uhum. conseguiu ultrapassar aí essas barreiras? É, eu acho que eu não encontrei as barreiras que as pessoas esperam encontrar na faculdade de matemática. Tipo, pelo menos a gente, quando chega, a gente tem todo mundo, na verdade, pelo menos a grande maioria, tem um grande baque em relação à dificuldade da matemática em si. Eu encontrei certos baques, desentendimento com alguns professores em relação a não gostar do jeito que está sendo ensinada essa matéria, e poderia talvez ter sido melhor, mas eu acho que esse não foi o grande desafio, porque isso poderia ter acontecido com todo mundo. E, e talvez isso faça parte da vida universitária. Todo mundo faz, não é só licenciatura em matemática que encontra dificuldade em entender o assunto. Eu acho que a minha grande dificuldade quando entrei na matemática foi perceber que eu sou um adulto e que assim que eu entrei na faculdade tem que ter uma postura nova em relação ao aprender, ao estudar em casa, estudar na faculdade. Você meio que aprende a se portar de uma forma nova que você nunca pensou que se portaria na vida. Porque outro dia a gente estava no colégio, a gente chamava todo mundo de tio, a gente aprendia, lanchava e era tudo bonitinho, muitas flores. Agora tá uma coisa mais pomposa, formal, sei lá. E a gente trabalha com isso o tempo todo aqui na matemática, porque a gente está toda hora trabalhando com ciência, que é coisa séria, e que exige uma maturidade da pessoa, não só em relação à matemática, mas uma maturidade de ser adulto e entender as outras coisas. Talvez não só matemática também, quando a gente estuda didática ou psicologia da educação, organização da educação no Brasil, a gente precisa ter uma postura de seriedade que eu nunca pensei que eu fosse ter na minha vida ao entender essas coisas. Eu acho que aí moram dois pontos, né, que estão muito presentes nessa questão da transição entre Uhum, o ensino médio, né, a educação básica como um todo, para o ensino superior. Que primeiro você comentou lá da questão do próprio. A gente pode falar todo do próprio conteúdo em si, né, porque querendo ou não, uhum, tem aí um, um pulo, digamos assim, por mais que se revisite algumas coisas. Muitas, às vezes, você pode ter uma certa defasagem e acaba você tendo que correr por conta própria para poder uhum, conseguir recuperar isso. E a segunda, de fato, né, essa questão da maturidade de uma questão aí pessoal em si, porque é um ritmo diferente. Um ritmo que uhum, eu, pelo menos, isso eu não posso falar por todos, porque eu sei também que cada escola tem aí sua forma aí, sua forma de fazer, né? De lidar com seu processo de ensino e processo de aprendizagem. Mas eu também passei aí por esse impacto, porque mesmo eu estudando ao longo do ensino médio, né, tendo ali um determinado compromisso, era um compromisso, tipo assim, bem
dia anterior de prova, vou lá, vou estudar para a prova e era Uhum. isso, né? Coisa que Abre o quando, livro, vê o tópico, grava a fórmula e tá tudo certo. basicamente, e Não aí, né? grava a data, grava o nome do hormônio, grava a capital do país. Pois é. E aí Uhum. isso pode ser, a gente pode pensar nisso às vezes mais como algo que possa ser pensado no próprio ensino médio, talvez, na forma como está sendo, né, trabalhado, e também na graduação, né? Porque aí temos dois polos que talvez um esteja, ambos nos extremos, né? E talvez eles pudessem se aproximar mais para poder tentar alinhar isso. Mas é importante falar, né? Porque as pessoas entram e também quase todo mundo, né? Passa por esse processo e às vezes acham que, nossa, já ferrou, e agora como é que eu vou lidar com isso? Só eu estou, né? Só eu, como assim? Eu tô vendo as pessoas ali seguindo. Só que as pessoas, em sua maioria, também passam por isso, mas não se é discutido, né? A gente não Uhum. vê muitas pessoas falarem, a gente tende a passar por esses processos em silêncio. A gente fala normalmente com o nosso convívio mais interno, né? Ou talvez grupo de amigos, para saber se outros também estão na mesma situação. Então, também acho que é importante se falar sobre, né? Até porque é a Uhum. partir desses apontamentos que às vezes a gente tenta aí mudar um pouquinho de como está sendo as coisas. Isso que você acabou de falar me lembrou uma coisa que é muito bom. Tipo, você não se igualar a todo mundo na faculdade, porque você vê aquela pessoa que senta na frente que está sempre pontinha, ponta a ponta com a matéria, e você é uma pessoa diferente. Você não vai ser igual a ele. Você provavelmente é bom em outras áreas, ele é bom nas suas áreas, e cada um é bom em suas áreas, e, e faz parte da vida isso. A gente às vezes quer ser a estrelinha brilhando sempre na frente, mas é difícil. E isso me lembra também um outro desafio que eu acho que eu passei e que eu acho que muita gente da matemática passa, é que às vezes eu sinto que a faculdade especialmente matemática. Eu acho que dá para ver as cachorras latindo também, tá um pouquinho barulhinho. Não tem problema não. Às vezes eu sinto que a faculdade de matemática é um processo muito solitário, porque, antes de tudo, evasão é um problema sério. O Instituto já tem suas soluções implementadas para tentar resolver, e a cada dia surgem novas tentativas. Então, quem você começa é amigo no primeiro dia, essa pessoa pode acabar saindo por seus problemas, talvez se interessou por um outro curso, ou então tem que trabalhar, esse tipo de coisa. Então, às vezes você tem que aprender ao mesmo tempo a lidar consigo mesmo em relação ao aprendizado, porque nem sempre você pode chegar no amigo e pedir para ele explicar, porque talvez esse amigo não tenha mais na faculdade. Mas ao mesmo tempo você tem que ser sociável o suficiente para chegar em qualquer um e falar: oi, a gente só faz essa matéria, eu não te conheço, mas você pode me ajudar? Ou então você que está tendo um dia meio chato na faculdade e você chega e vê: puxa, hoje estão fazendo interação com os calouros. Não conheço mais ninguém nessa faculdade. Eu vou conhecer os calouros hoje, então. E você vai lá e se entra naquele meio e para conseguir novas amizades. Porque depois do ensino básico, que tem os seus amigos do ensino básico, alguns amigos ficam. Na faculdade é a mesma coisa. Alguns amigos ficam, mas é sempre bom tentar se sentir assim, unido. Um coletivo mesmo, a gente, na faculdade. Concordo muito, Uhum. assim, com as duas coisas. Tanto a do não se comparar, né? Porque cada um tem a sua história, tem as suas particularidades, então a gente nunca pode ficar se comparando ao outro. E essa questão de solitário, né? Eu era muito, eu tentava sempre me aproximar com as pessoas,
nas turmas, nas disciplinas ainda, né? A gente nem pode falar turma, porque Uhum. cada semestre você está fazendo um conjunto de disciplinas e que cada disciplina tem um grupo de alunos diferentes, então não necessariamente aquele grupo com o qual você tem mais afinidade vai estar presente em todas as disciplinas, mas realmente, eu acho que sempre assim, eu tentava pelo menos achar ali um grupinho inicial, porque estudar junto facilitava muita coisa, né? Ah, tem dúvida, pergunta, aí um sabe, o outro vai e ajuda. Isso realmente é bem bacana. Mas beleza, então. É, E aí eu queria saber um pouquinho se você, ao longo da graduação, se você participou de eventos, participou de projetos, é, coisas de atlética, projetos tanto de extensão quanto como tem o PIBID também, né? Os de agora tem, se eu não me engano, residência, atividades que sejam para além da sala de aula, né? Uhum. Quando eu entrei na faculdade, eu consegui conversar com alguns professores do Instituto da Licença e participar do projeto de extensão, né? Foi muito bom participar do projeto da licença, tipo, eu acho que foi bom, no meu primeiro ano de faculdade, chegar e perceber, isso aqui é coisa séria, tem gente trabalhando o tempo todo e tentando entender e expandir conhecimentos, formação de professores, formação dos professores que estão sendo formados, e especialmente falar em público para quem você não conhece. O da licença me ajudou bastante nisso, pela verdade, em apresentação da semana acadêmica, esse tipo de coisa. Atlética não participei muito não, mas eu sempre tentei participar das integrações com os... Desculpa. Tentei sempre participar das interações com os ingressantes na faculdade, seja com a atlética, seja nas palestras que tinham para poder receber, que os coordenadores Vanderlei na época e agora com a Laila estão fazendo. Eu participei também na verdade, da Atlética da Matemática eu não participei, mas eu participei da Atlética dos Esportes Virtuais da UF, que é a A2E UF, que eu até participei como um pouquinho de... Eu jogava dos meus videogames que eu já gosto, eu participei de algumas competições, depois eu me envolvi mais numa parte de treinamento, porque era uma forma também de ampliar minha docência de certa forma, mesmo que fosse não com matemática, mas fosse num esporte virtual. E dos últimos anos para cá, em 2019 2020, não, 2018, 19 e 20, eu me tornei monitor de algumas disciplinas. Em 2018 eu fui monitor de matemática básica do GMA e 19 e 20 eu fui monitor de geometria analítica 1 e geometria analítica e cálculo vetorial também. Bacana, então tem uma experiência bem Uhum. vasta, né, com projetos, com monitoria. Eu ia até perguntar qual que você diria que importância, né, que essas atividades trazem, como que impactaram na sua formação. Eu percebi pela sua fala que uma das coisas que você já pontuou é justamente a questão da docência, né, de poder te possibilitar estar mais em Uhum. contato com essa interação com outras pessoas em uma posição de professor, né, digamos assim, ou de É, palestrante. Mas teve mais uhum. alguma coisa que você acha que te ajudou? Teve também, eu acho, tipo, enquanto todos esses eram uma posição, eu acabava numa posição em que eu ensinava, mas não era necessariamente professor. A experiência que eu tive para que foi professor mesmo, nem foi tão assim fazendo estágio, foi participando do pré-vestibular social do Direito, Luiz Gama.
Na época eu tinha alguns colegas, alguns conhecidos do direito, ouvi um anúncio no Facebook que falaram: estamos precisando de professores. Você que é universitário, faça parte, se possível. E eu ensinei por um semestre, um pouquinho mais de um semestre, eu acho, nesse pré-vestibular social, e foi uma experiência muito gratificante. Realmente, tipo, eu acho que essa foi a minha primeira experiência efetiva de docência que a universidade acabou me proporcionando. Porque não era o ambiente controlado que você está acostumado a praticar a docência, seja em sala de aula, apresentando seminário, ou então numa monitoria que você ainda tem no final um apoio de um professor da disciplina, do seu orientador da monitoria, para poder você pedir ajuda. Nesse eu só tinha eu, os alunos e os outros professores as outras pessoas que também ensinavam matemática. E também foi uma chancezinha de retornar ao público um pouquinho do que eu aprendi naquela época. Era acho que foi 2019, não, foi 2018, finalzinho de 2018. Já era uma época um pouquinho conturbada da sociedade em relação ao que as pessoas consideram certo e errado politicamente, e eu via ali o que eu considerava certo politicamente em retorno da sociedade, enquanto eu que estava me formando como educador. Então acho que foi bem importante para mim. Eu acho que essa experiência, eu também tive uma experiência com pré-vestibular social, né? Só que no meu caso foi lá na biologia, lá no Valonguinho, que eu dava aula, que era o Reação. E para mim foi algo que também, na verdade, eu tinha muito medo, né? Muito medo do entrar em sala de aula, de dar aula, como que eu devo agir, como que eu devo questões de quadro, de organização de quadro, organizar tempo para dar determinado conteúdo, além de todos os impasses, todos os desafios que acontecem em uma sala de aula que a gente não consegue prever. A reação a esses desafios. E realmente foi bem bacana, foi uma experiência muito boa, tanto que eu cheguei a ficar lá por 2 anos, se eu não me engano, e aí só saí por questões de, né, tempo, aí fazer outras coisas, aí não consegui conciliar mais. É, mas realmente, eu acho que essa questão do pré-vestibular social, que querendo ou não, é muito difícil você ter algo que abra as portas para a gente ter experiência de docência, né? Mesmo após formado, é muito difícil você conseguir algo porque você não tem experiência. E você não consegue ter experiência para poder, né, atuar nos lugares que justamente fica num ciclo sem fim aí. E normalmente os pré-vestibulares sociais, eles abrem essa porta, né, para quem está na graduação, para quem é recém-formado. Então, eu realmente acho isso bem bacana. E eu falo que me ajudou muito. Me ajudou tanto que depois eu fui fazer um processo seletivo de outro pré-vestibular social, mas aí já era do CEDERJ, né, que é pelo governo, e aí tem prova didática, tem toda essa questão, e toda a experiência que eu consegui levar para poder passar por aquele processo veio do pré-vestibular social. Então, assim, se eu não tivesse passado pelo pré-vestibular social, provavelmente hoje eu nem estaria trabalhando no CEDERJ, né, que é outro pré. Então, realmente, eu achei até bacana você pontuar que normalmente tem até gente que passa, né, por essa experiência, mas acaba passando despercebido, né? Então é bom trazer isso, porque os alunos também nem têm noção, às vezes, de que existe essa possibilidade. Inclusive, integrada à própria universidade, no sentido de que tem Certo, é projetos verdade. de extensão, por exemplo. Eu lembro que tinha alunos que recebiam bolsa para dar aula no Certo. pré-vestibular social, né? Uhum. Então ainda tem essa questão, e às vezes as pessoas não sabem. Beleza, então, Edu. Então, agora para já meio que ir se encaminhando, eu queria saber se você tem aí alguma ideia de caminhos futuros, o que você
pretende fazer daqui para frente? Sei que é uma pergunta difícil, mas se você já É, pensa em alguma coisa. eu, desse finalzinho da minha graduação, apesar de eu achar muito interessante a docência, eu tô com muita dificuldade de me enxergar como docente da escola básica, apesar de eu acreditar que eu tenha preparação formal para isso, porque eu estou fazendo PPE, fiz as didáticas, eu sei as matérias que eu vou dar, ainda me sinto um pouquinho desconfortável para isso. Então, eu acho que eu posso tentar, talvez ainda eu consiga me enxergar melhor, avançando na cadeira acadêmica, porque eu tenho, para falar a verdade, eu acredito que eu tenho um pouquinho mais de facilidade de trabalhar com as pessoas que já estão no meio acadêmico, né? Por causa das minhas experiências de monitoria e tudo mais. Então, eu já estou encaminhando meu TCC para educação mais na área acadêmica. Já estou procurando mestrados em educação de educação de ensino superior. E, além disso, também me vejo algum caminho junto com a educação inclusiva, que eu tenho trabalhado um pouquinho nesse último semestre, junto com a minha orientadora, Anne Michele, orientadora, que também é uma questão do ensino superior que é um pouquinho esquecida, que a gente tem, porque a universidade já é difícil, no sentido de poucos passam, poucos chegam e poucos terminam. Mas o governo também já garante o direito de pessoas com necessidades especiais, PCN, a entrar. Só que quem entra não se vê com todos os seus direitos cumpridos, porque muita gente que está dando aula na faculdade talvez não tenha tido toda a preparação necessária para receber essas pessoas, mas eu acho que é uma coisa que a gente devia começar a olhar, entende? Tem muita pouca pesquisa sobre isso, para falar a verdade. Teve um estado da arte que eu estudei numa matéria desse semestre, e de, se eu não me engano, 20 artigos em educação especial, só um deles trabalhava com educação especial no ensino superior, que era sobre pessoas cegas no ensino superior. E a gente vê, poxa, não era para ser assim. Acho que tem um caminho para mudar. E talvez eu consiga fazer isso, eu não sei. Acho ótimo, assim, né? O trabalho com inclusão. Eu até lembro, eu sempre tive um certo alinhamento com essas questões ao longo da graduação. Eu até cursei uma disciplina como eletiva, obviamente, né? Porque no curso de matemática a gente, pelo menos na minha época, não encontrava disciplinas que abordassem esse tema. E eu já me alinhava, né, para essas questões, tanto que, apesar de agora eu ter ido mais pro lado da diversidade, da diferença no mestrado, eu ainda acho que isso realmente é um assunto que precisa ser debatido, né? Porque já existem inúmeras, assim como nós somos pessoas com diversas particularidades, quando uma pessoa tem alguma necessidade especial, isso também é ampliado, né? E aí, mesmo que você estudando, mesmo você estando inteirado, né, dentro daquele tema, mesmo que você, sei lá, seja um especialista em pessoas com deficiência visual, ainda assim a gente tem, né, diversas coisas que aparecem, né, na sala de aula, coisas que você não estudou na teoria e se tornam difíceis de ser resolvidas. Então, imagina para aqueles que nunca tiveram contato com isso, né?
Então, eu acho realmente super, super válido. E a gente precisa mesmo, até em qualquer curso, eu acho, de licenciatura, né, de graduação, assim, que o professor vai atuar com alunos diversos, né, e ele não sabe quais alunos ele vai ter em sala, então ele precisa ter um preparo para isso. Então, eu acho super importante. Fico feliz de saber que tem pessoas na matemática, que mais pessoas, né, que estejam trilhando esse caminho. Então, para a gente encerrar, Edu, para também não ficar muito extenso, eu gostaria. O que que você gostaria, né, de ter ouvido de um veterano, né, quando você entrou na graduação, né? Ou melhor, qual que seria a dica que para você seria a dica mais preciosa para passar para um calouro, um ingressante aí na matemática, licenciatura, né, na U. Acho que para falar de uma dica é muito pouco, né? Mas eu acho que uma coisa boa de se falar é abraçar a universidade, porque tem muita coisa para fazer, tem muita chance. O tempo todo aparece uma chance nova de você aprender uma coisa nova, ou de fazer parte de alguma coisa nova, ou de desenvolver as suas habilidades que você já tem, ou então criar novas habilidades, ensinar habilidades. Todo tipo de projeto tem na UF, e aproveita enquanto você está aqui para ser parte também, de aproveitar o que você pode aproveitar. O único problema é procurar e encontrar essas coisas. Então, procure. Procure o que você quer fazer na UF, além da sua faculdade, porque além da sua faculdade você pode fazer tudo. Tudo você pode fazer na faculdade. Então, aproveita. Concordo muito. Tem que. As coisas às vezes a gente não sabe, são, são desconhecidas. Infelizmente, né, as pessoas têm que procurar para conhecer. Eu só descobri algumas coisas que tinham na UF depois que eu saí da UF. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que justamente é esse o intuito também, né, desses projetos, disso aqui que a gente está fazendo, porque querendo ou não, as pessoas vão conhecendo algumas coisas que tem na universidade e vão podendo, olha, fulano falou que fez isso parece legal, vou lá ver, vou descobrir como que entra, porque é isso, a gente não pode se limitar a assistir as disciplinas, né? Eu vou ali, chego no centro, vou lá, assisto uma disciplina, vou embora, não sei o que, tem muita coisa ali que pode ser explorada, que vai ajudar tanto para o desenvolvimento profissional, desenvolvimento acadêmico, pessoal. Eu acho que realmente isso aí é uma dica de ouro. Então, quer falar mais algo, Edu? Já vamos finalizando. Eu acho que tá tudo certo. Eu já falei muito, para falar a verdade. Então, que nada, foi ótimo. Então, muito obrigado, né, de novo, por ter aceitado o convite. Obrigado pelas dicas, por compartilhar um pouquinho aí dessas experiências, das suas vivências na graduação. E também obrigado a você que assistiu esse vídeo, né? E está sempre aí acompanhando os nossos vídeos do Jornal da Licença. Então é isso. Abraços virtuais para todos, todas e todes. E até a próxima.